Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Transcendência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você quer dar um apoio para o canal e ter acesso a vídeos exclusivos, torne-se membro. É bem baratinho, você ajuda ao canal e tem acesso a mais conteúdo de qualidade. Não se esqueça de deixar também o seu like. Se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, através dos meus livros, da Escola da Tradição Primordial, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo os links, ok? Então vamos para o nosso tema. Neste vídeo nós vamos falar sobre uma questão que ronda a cabeça de muita gente, ou seja, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, enquanto aparentemente pessoas más vivem se dando bem. Essa questão envolve também uma outra velha questão filosófico-teológica, ou seja, se Deus é bom, por que permite o mal? E muitos materialistas usam essas questões como um tipo de prova para reduzir a realidade à matéria, ou seja, não há nenhuma ordem no universo ou na existência e os conceitos de bem, mal, justiça e injustiça são apenas invenções humanas, né, para essas pessoas. E em um certo sentido, essa é também a lógica capitalista, né, em que o mercado reina soberano e autorregulado, sem nenhuma moralidade que diga o que é certo e errado, mas apenas o lucro e a lei da oferta e da procura. Então os ricos, ou seja, os que detêm o capital, são a imagem do sucesso, entre aspas, né? E dos que conseguiram vencer entre aspas, na vida. Os pobres, então, são a imagem da derrota, do fracasso, né? Os perdedores. E uma vez que tudo dentro dessa lógica é classificado de acordo com os critérios materiais, então felizes são os ricos e infelizes os pobres, né? Em outras palavras, o bem é ser rico e o mal é ser pobre, sem interessar a conduta moral de um ou de outro. E para responder a nossa pergunta inicial, ou seja, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, nós temos que entender primeiro o que são coisas boas e o que são coisas ruins. Dentro da lógica comum, que não é lá muito lógica, mas dentro da lógica comum, coisas boas são aquelas que proporcionam algum prazer, enquanto coisas más são as que envolvem desprazer ou dor. E em acordo com essa lógica, saúde é um bem, doença é um mal, riqueza é um bem, pobreza é um mal, status é um bem, desprezo é um mal, e assim por diante. Uma pessoa boa, então, deveria, né, de acordo com essa lógica, com essa classificação do que seria bom e mal, então uma pessoa boa deveria gozar sempre de saúde, de riqueza, de status, etc., enquanto pessoas más deveriam ser castigadas com doença, pobreza, desprezo, etc. E por conta desses raciocínios, né, justamente por conta dessa lógica um tanto ilógica ou enviesada, né, é comum ouvir frases como: ah, eu sou bom com todo mundo e só me dou mal, né? Eu faço as coisas certas e sou perseguido, honesto só se ferra, e outras coisas desse tipo. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp web, porque senão ele vai ficar apitando enquanto a gente está conversando. Beleza, fechei. Então, como eu ia dizendo, dá essa impressão, né, de que a pessoa boa, então, teria que se dar bem nas coisas, né? Então, aí quando a pessoa boa ela não se dá bem, quando ela se depara com coisas que não dão prazer, então ela vai reclamar. Então eu vou dizer: ah, eu sou bom com todo mundo, mas só me ferro. Eu faço as coisas certas e sou perseguido. Honesto só se ferra, etc. Então vamos aprofundar um pouquinho essa questão. Para os antigos estoicos, o bem e o mal estavam ligados às ações humanas e eram definidas em termos de conformidade ou não conformidade com a razão
e a natureza. O bem era visto como aquilo que está de acordo com a razão e a natureza, e aquilo que leva à virtude e à felicidade, né? Os estoicos, eles acreditavam que a virtude era o bem supremo e que a felicidade ela só poderia ser alcançada através da prática da virtude. E a virtude, por sua vez, era definida como um estado de caráter que consistia em sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Então, em outras palavras, felicidade é atingir a sabedoria, a coragem, a justiça e o autocontrole. Então, felicidade não é um estado de prazer, né? Não é um estado sensorial, né? E, por outro lado, os estoicos eles viam o mal como aquilo que estava em desacordo com a razão e a natureza, o que levava à falta de virtude e à infelicidade. O mal, então, era considerado como uma ausência de virtude, ou seja, a falta de sabedoria, de coragem, de justiça e de autocontrole. Então, os estoicos eles acreditavam que as coisas externas, como a riqueza, a fama ou o prazer, não eram nem boas nem más em si mesmas, mas apenas indiferentes. Então, o que importava era a forma como as pessoas lidavam com essas coisas, ou seja, se agiam de acordo com a razão e a virtude, ou se não agiam. Então, para os estoicos, o bem e o mal eram classificados em termos de conformidade ou não conformidade com a razão e a natureza, né? E a virtude era vista como o caminho para alcançar a felicidade e evitar o mal. Na escolástica medieval, uma das classificações mais conhecidas é a distinção entre o bem verdadeiro e o bem aparente, né? O bem verdadeiro é aquele que corresponde à natureza ou essência das coisas, enquanto que o bem aparente é apenas uma aparência enganosa que não corresponde à realidade. Então, além disso, há também a diferenciação entre o bem absoluto e o bem relativo, né? O bem absoluto é algo que é bom em si mesmo, independentemente de qualquer coisa, como felicidade digamos assim, a felicidade ou o prazer que aquela coisa vai te proporcionar, né? Enquanto que o bem relativo, por outro lado, é algo que é bom apenas em relação a algo mais, né? Ou como o dinheiro ou o poder, né? Então, o bem relativo ele depende, ele é relacionado a outras coisas, enquanto que o bem absoluto não, ele é bom em si mesmo, independentemente de qualquer outra coisa, né? E há uma hierarquia dos bens também na escolástica medieval, que é a ideia de que alguns bens são mais importantes ou valiosos do que outros, né? E segundo essa hierarquia, o bem mais elevado e fundamental é espiritual, ou seja, é o princípio supremo, o sagrado, Deus, né? Seguido pelo bem da alma humana, o bem do corpo humano e, por fim, os bens materiais, né? O bem verdadeiro é aquilo que corresponde à natureza ou à essência das coisas, enquanto que o bem aparente é apenas uma aparência enganosa que não corresponde à realidade, né? O bem verdadeiro ele é algo que é bom em si mesmo, independentemente de qualquer circunstância ou julgamentos subjetivos. Então ele é bom porque ele corresponde à verdadeira natureza ou essência daquilo que é considerado bom, né? Por exemplo, a virtude é um bem verdadeiro, pois é uma característica inerente à natureza humana e que permite às pessoas viverem bem e realizarem os seus propósitos. E por outro lado, o bem aparente é aquilo que parece bom, mas que não é realmente bom, ou que é bom apenas em certas circunstâncias. Então é uma aparência enganosa que não corresponde à natureza das coisas. Então, por exemplo, a riqueza pode ser um bem aparente, porque ela pode parecer boa à primeira vista, mas pode não ser realmente boa, porque pode levar as pessoas a comportamentos imorais ou egoístas. Assim, a distinção entre o bem verdadeiro e o bem aparente é importante, porque ele permite que as pessoas possam discernir aquilo que é realmente bom para elas
e não apenas o que parece ser bom. Então é uma forma de orientar as pessoas a buscarem o que é verdadeiramente bom e valioso para suas vidas e não se deixarem enganar por aparências ou ilusões. Então, uma vez que nós sabemos dessas coisas, entendemos o que de fato é bom ou mal, eu pergunto a você, coisas realmente más acontecem com pessoas boas? Ou o que acontece são males aparentes e circunstanciais? O verdadeiro mal é a perda da virtude, do senso de justiça, da coragem, do autocontrole, dos ideais mais elevados, do conhecimento, né, da intelectualidade verdadeira. Agora, males como doença, pobreza, desprezo, etc., são males circunstanciais, né? Em alguns casos, podem até ser bens, se eles servem para aumentar as virtudes e a sabedoria. Coisas que são consideradas boas hoje em dia, mas que na verdade são apenas neutras, elas podem ser na verdade muito más, né, de acordo com o modo como as pessoas lidam com elas. Então, ser muito rico, ter status e saúde pode ser, na verdade, uma grande tragédia na vida de uma pessoa, né, se essas coisas a desviam dos verdadeiros objetivos da existência. Então, você ainda acha que coisas verdadeiramente ruins acontecem para pessoas verdadeiramente boas? Pense bem nessa reflexão, né? Um abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até agora e até o nosso próximo vídeo. Tchau!